Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita eu quero agradecer a minha irmã Bartolini, que é de Cabo Frio. Ela, juntamente com a sua família, que são grandes amigos e que tem nos acompanhado tanto aqui no nosso canal, como também lá no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. Minha gratidão ao carinho desta família que é tão amada e que me trata sempre também e é uma intercessora pela minha vida, pela minha casa e pelo projeto aqui, o Falando de Bíblia. E a pergunta da irmã Dani Bartolini é: Pastor Paulo, eu posso consagrar os meus alimentos ao Senhor? É interessante a pergunta, eu estou rindo de nervoso. Por quê? Porque, na verdade, no Antigo Testamentário, tudo aquilo que era ungido era uma ideia de consagração que deveria ser separado para Deus. Por exemplo, os utensílios do mexicano, do tabernáculo, eles eram confeccionados segundo aquilo que Deus inspirou os seus autores, e depois de consagrados, ungidos, eles ficaram só de uso exclusivo para Deus. Ok? A ideia de que, eu ganhei um carro, e pastor, você pode ungir? Irmão, eu posso orar. A Bíblia diz que está alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja, eles vão fazer a oração da fé junto com a unção, e aí a enfermidade vai partir em retirada e até os pecados serão perdoados. Ok? Essa é uma indicativa do apóstolo Tiago, falando sobre a beleza do presbitério. Que a galera adora, né? Esculachar os presbíteros, porque eu sou pastor, eu sou pai apóstolo, eu sou semi-Jesus, Jesus Júnior. Mas, na verdade, somos todos servos. Servos. Ebed, do hebraico, doulos, do grego, que é a ideia de escravo. Ou seja, a gente trabalha para um fim que não é nosso, mas a fim de glorificar, exaltar e alegrar alguém. E esse que é Deus. E aí, quando a gente fala, como a nossa irmã, é possível a gente consagrar algumas coisas? Pode ser que algumas coisas sim, outras não. Por quê? Porque a ideia da unção, da consagração, é a ideia de separar para Deus e não mais estar na nossa posse, não estar mais no nosso uso. 1 Samuel, capítulo de número 1, abra sua Bíblia comigo, eu quero compartilhar com você, verso de número 26, que diz assim: E disse ela, no caso, a irmã Ana: meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Aquela que o sacerdote, não entendendo nada, achou que ela tinha tomado uns goró, igual aquele outro aqui do outro vídeo que vamos pular esse negócio. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso, também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Irmã Bartolini, se você consagrar ao Senhor, igual o pessoal faz, consagra o seu copo com água aí, sua água, e no final você vai beber. Não, você não pode beber, você consagrou, agora é de Deus. Sabe por que muitas pessoas têm falência em determinadas coisas? Porque Deus deu. Aí ela disse que consagrou ao Senhor. Aí o camarada comprou um carro, consagrei ao Senhor. Não dá uma carona para um irmão. Ao invés de ir para IBD, vai para a praia. Né? Irmão, não é proibido você ir na praia. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que neles existem. A terra é minha, é do meu pai. O ímpio vai de intruso. É meu, é minha herança. É do meu pai. Agora, o problema é, aquilo que veio na minha mão e aquilo que eu separei para Deus deve ser de uso exclusivo do Senhor. Vou contar um testemunho rápido aqui. Eu conheço um pastor que chora amargamente a morte do seu filho, porque o carro que ele havia consagrado ao Senhor para trabalhar na igreja, para buscar os irmãos, levar para visita, o menino saía para o matadourozinho e degolava as ovelhinhas lá, arrancava a lã das ovelhinhas, e um dia Deus puxou a corda do menino, o garoto morreu. Aí quando todo mundo falou, pastor, ele falou assim, não, o erro era meu, porque o carro havia sido comprado para ajudar os membros da igreja, não para o meu filho passear e fazer os seus atos pecaminosos. Não vou dar nome porque a galera de São Gonçalo conhece. É onde eu sou residente.
E aí ele chora amargamente essa perda. Por quê? Porque ele disse que consagrou. Irmão, não sobrou nada do carro, nem muito menos do menino. Tiveram que juntar pedaços do menino. Por quê? Porque tudo aquilo que eu consagro para Deus deve ser de uso exclusivo do Senhor. Outro detalhe é quando você vê o rei profano lá em Daniel, no livro de Daniel, quando ele está lá na sua baladeira, na sua festança, ele diz assim, pega os vasos lá que nós, as vasilhas, as taças, o que nós pegamos, que são espólios de guerra. E quando ele vai beber o seu vinho, diz a Bíblia que a junta do seu corpo saiu dos seus ossos. A sua carne saiu dos seus ossos, melhor dizendo. E aí o que acontece? Ele ficou trêmulo, até que a velha rainha chega lá e diz assim, ó, tem um no reino aí. E quando Daniel chega, eles perguntam, és tu mesmo, Daniel? Ou seja, o tempo passou, você continua revelando, você continua orando, você continua separado para Deus, porque está numa nação profana que não teme a Deus, mas que, na verdade, você foi um referencial. És tu mesmo, Daniel? E Daniel continuou revelando os segredos que Deus lhe confiou. Então, quando eu consagro alguma coisa, irmã Bartolini, aquilo fica separado para Deus. Se eu consagrar a minha comida ao Senhor, acabou, eu não posso mais comer. Mas aí você pode agradecer, você pode sim louvar ao Senhor, você pode sim render ações de graças ao Senhor pela sua provisão, pelo seu cuidado, pela sua providência. Como disse o salmista, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, o trato de Deus é com aqueles a quem ele chamou. E os mesmos que ele chamou, a esse mesmo ele os garantirá. E aí, quando você se separa para Deus, você não pode ser de mais ninguém. Ok? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Quero ler o seu comentário aí, você que está me assistindo. Vamos conversar? E aí, consagrei? É meu ou é de Deus? Posso usar? Posso dizer que é meu? Não. Ainda coloca lá no carro, foi Deus que me deu. Ainda sai fazendo um monte de besteira na rua. Sangue de Jesus tem poder. Deus abençoe. Esse foi mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia.